De volta agora com Verônica Silva ensinando como colocar o barrado sem costura. Exatamente. Que é o que o povo adora também. Sim, prático. Exato, né? Principalmente para quem não tem muita habilidade com costura, que é o meu caso, que eu não sei nada de costura. Mas o que sabe de pintura. Então, eu sempre falo que a minha cabeça, acho que já tá, a minha aluna fala que a minha memória RAM já tá lotada com as coisas de pintura, então o resto não quer entrar. Não cabe mais. Não cabe mais. Mas aí aparece um termocolante definitivo Perfeito. da Tech Label, que é muito poderoso. Para e pensa num pano de copa que a gente vai lavar. Tem um manuseio intenso. Não solta, não sai. Poderoso, né? Exatamente, maravilhoso. E bem prático mesmo, como a gente falou, né? Bom, eu trouxe aqui um pedacinho de tecido, para eu só demonstrar para vocês como a gente aplica, tá? E aí, você encontra várias versões do termocolante. Você pode encontrar assim, que a gente chama de folha de A4, tá vendo? Então, vem um pacotinho com folhas no tamanho A4, se você faz coisas pequenas e tal, tá? Ou você pode encontrar também em metro, ou naquele rolinho, tá? Rolinho. Isso. Na folha de A4, ele não vem escrito qual lado você tem que usar para cima. Normalmente, o lado que você vai colocar no tecido é aquele que é mais lisinho. Mas é bem prático. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu pedacinho, tá vendo, ó? O que a gente faz? A gente faz o teste, risca de um lado, a caneta não pegou, é esse lado que vai ficar para cima. Risca do outro lado, ó, então eu vou fazer um desenho aqui. A caneta pegou, é esse que vai ficar em contato com o seu tecido, tá? Então aqui tem um pedacinho. E o que é legal? Você pode riscar no termocolante o desenho que você quiser e depois aplicar. Quando você aplicar, o desenho vem pra cá, tá? Então aí você coloca o seu paninho, certo? Assim, ó, vou colocar o paninho. Então é o lado com desenho com o avesso do tecido. Aqui é só para dar um exemplo mesmo. Eu gosto, nessa parte a gente não precisa proteger, porque já tem a película de proteção, tá? Então você vem aqui e deixa de 25 a 30 segundinhos. Vocês não precisam ficar esfregando para passar não, tá? É só passar delicadamente mesmo, assim, não precisa ficar como se fosse passando roupa, tá? Deixou o ferro na temperatura algodão, de 20 a 30 segundinhos. Ah, mas por que é isso? Porque às vezes o tecido é um pouquinho mais grosso, aí precisa de um pouquinho mais de tempo com a cola, esse tipo de coisa, tá? Ó. Então a gente deixou aqui. Depois, a gente pode só tirar, espera secar um pouquinho, esfriar um pouquinho, amores, porque ele costuma ficar bem quentinho, tá? Então, esfriou um pouquinho, aí é só você tirar a nossa película protetora. Vou deixar aqui do ladinho e eu já trouxe um com o desenho que eu queria, ó. Então, o que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês que foi o que eu usei no barrado. Risquei no próprio termocolante e apliquei o termocolante aqui. E depois eu cortei do jeito que eu queria. É uma reguinha que tem, né, no kit que eu tenho parceria com a Vitrine, então eu usei essa mesma reguinha para poder fazer aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Primeiro, apliquei o termocolante e, como você disse, adesivei o meu tecido. Agora, eu vou pegar o meu tecido mesmo, que eu quero trabalhar. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é um pano de copa normal, tá? Um pano de copa costuma ser um tecido mais grossinho, ou seja, ele é um tecido mais rígido, né? Porque ele é engomadinho. E eu vou colocar o meu termocolante aqui em cima. Ó, meu tecido já adesivado em cima dele, tá? Eu costumo colocar, eu não, né, gente? Quem costura lá em casa, vocês já sabem, é o marido. Ele põe pra mim o viés. Se vocês não quiserem fazer essa parte porque não sabe fazer, ou se quiserem o viés, a Tech Label também tem aquela fitinha que a gente pode usar para fazer barra de calça e etc. Você também pode fazer seu próprio viés. Que é um rolo, tá vendo esse rolo? Ah, mas eu não quero ter nada desse trabalho, não quero fazer isso. Ok, o que vocês fazem? Peguem a pontinha aqui, ó, e vira lá pro outro lado e passa. Tá? E aí ele vai dar um acabamentozinho. Dá uma abraçadinha no pano. Uma abraçadinha no pano. Tá. No meu caso, como vai o viés, eu não vou fazer isso, tá? Tá, perfeito. Agora sim. Agora, para eu poder passar, para eu não manchar pro ferro, não manchar o tecido, por quê? Porque dependendo da temperatura do ferro ou o tecido que você tá usando, ele pode manchar um pouquinho com o calor. Então, agora sim eu vou proteger com um papel. Ok. Tá? Então, pode ser uma folha de sulfite, pode ser papel manteiga, enfim, é só proteger. Ferro na mesma temperatura algodão, ou seja, bem quentinho. E eu já tirei aquela película protetora que estava no tecido que a gente adesivou, tá? Então, ó, fico de 20 a 30 segundinhos. Na verdade, agora, como é tecido com tecido, você fica de 25 a 35 segundinhos, tá? Na mesma região, ó. Lado direito e avesso também?
não é necessário fazer no avesso, mas se quiser fazer, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela vai fazendo a fixação, porque Verônica não aguenta, ela fala, Cláudia, eu vou ensinar a colocar o barrado sem costura, usando o termocolante definitivo Tech Label, mas eu quero pintar também. Antes de começar a pintura, enquanto ela faz a fixação, vamos falar dessa empresa campeoníssima. Sou muito fã, viu? Eles são feras. Você quer um termocolante bom, meu bem? Você faz até barra de calça e não vai soltar? É Tech Label. E olha, eles são tão inteligentes que eles colocam em 3 versões. Aqui eu tenho o rolo, eu tenho o formato A4 e tenho também formato de fita para colocar, por exemplo, o viés. A fita é sensacional. Você pode lavar o pano de copa, a calça jeans, o que você colocar o termocolante que não sai. Eles fazem, entre muitas outras coisas, se você entrar no site você vai entender, adesivos, aquelas pulseiras hospitalares, então todo esse maquinário que eles têm para a indústria colocaram também no artesanato. São poderosíssimos, tá bom? E eu tenho também a entretela dupla face. Ô, Cláudia, a entretela é igual ao termocolante? É bem parecido, porque também une os tecidos com o calor do ferro, mas a gente usa a entretela quando a gente não vai lavar a peça. Então, aqui tá tudo muito bem explicado. Para fazer dublagens, que a gente deixa o tecido mais estruturado, scrapbooking, cartonagens, pet apliques, plastificar tecidos, sensacional. Couro, feltro, EVA, papéis, guardanapos, tecidos, a entretela também, para quem faz artesanato ou até serviços em casa, pequenos reparos, tem que ter. E ela vem também no formato de A4 e rolo. Vamos fazer o seguinte? Para ter mais informações, vai no site techlabel.com.br, Instagram, @techlabelartesanatos, @techlabel, olha como é que escreve a gente, ó, artesanatos. E mais informações, eles colocam um WhatsApp à disposição de vocês. Pode mandar um zap, uma pergunta, o que vocês quiserem, tá? 11 São Paulo, 94502-9528. 11 São Paulo, tá aqui, fotografa comigo, amores, ó, 94502-9528, é Tech Label Brasil, são feras, né? Eu falo com uma propriedade que a minha boca, fico até bochechuda que minha boca enche. É maravilhoso mesmo. Lindinha. Agora tem uma pinturinha? Oba, ergue a placa. Exato, o que eu quero mostrar? Como vocês sabem, o meu trabalho, o meu ramo de atividade é a pintura em tecido. Bem fixado, Exato, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, mesmo com esse termocolante, que a maioria das pessoas fala assim, mas será que não vai ficar impermeável? Será que não vai dar para trabalhar a tinta? Dá sim. Ele não prejudica o nosso trabalho, pra gente que trabalha com tinta, não prejudica em nada. Excelente. Então dá para usar sim, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. No nosso modelinho, que tá bem aqui na frente, o que eu fiz? Eu peguei e recortei depois da colagem, ó, eu cortei embaixo para seguir o desenho. Tá vendo, ó? Então depois que vocês colam, pintam, aí você pode recortar e vai ficar perfeito. Por quê? Porque ter unido o nosso tecido adesivado com o nosso pano de copa também vai fazer com que o pano de copa não desfie nesse pedacinho. Qual que é a dica que eu dou? Quando você for cortar, sobe só 1 milímetro. Ou seja, corta dentro do tecido que você aplicou, tá? Porque daí é certeza que não vai desfiar mesmo. Excelente. E não precisa de nenhum outro produto, Perfeito, certo? muito Agora, bom. para pintar, vou mostrar para vocês, bem básico. Aqui eu tô usando aquele nosso stencil de gotinhas, né? Como o nosso tema ali do meu pano de copa era macarronada, eu falei, vou fazer umas manchinhas de molho. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou pegar o vermelho, pituar e vou fazer, ó, o preenchimento das minhas manchinhas. Então, vou fazer uma aqui. Ó. Esse stencil faz parte do último kit da Verônica, que é o Cantina dos Sabores, tá? Pra quem estiver perguntando, onde encontra esse stencil? Entra no site da vitrine, é o Cantina dos Sabores, que aliás vendeu tudo, precisa repor rápido, vendeu tudo. Graças a Deus. Que loucura, né? Fila de espera pra comprar. Ó, outra coisa, como aqui eu vou recortar, e eu acho super interessante a gente fingir que essa estampa já veio no nosso tecido. Por exemplo, eu não recortei aqui e eu recortei a estampa original do tecido. Então, o que eu vou fazer? Como aqui eu vou recortar, eu não vou ter problema se vazar. Porque eu vou recortar e vai parecer que a estampa já veio no tecido, tá? Então, se vazar para o meu tecido branco, não tem problema, porque eu vou cortar. Vê, mas eu não vou cortar. E aí, o que eu faço? Então, tomem cuidado para que não vaze, para que não suje a parte branca. Entendi. Tá bom? Se o seu intuito é não cortar,
é só não manchar a parte branca. A parte branca. Tá bom? E aí, ó, eu posso fazer uma outra gotinha qualquer aqui Ela também. é perfeita, né, Ó, gente? e pronto, certo? Certo. Claro, encheria ele todinho com esse mesmo desenho. Vamos pegar aqui um pincel mais molinho, uma tinta um pouquinho mais escura e agora e também uma mais clarinha e a gente vai trabalhar agora os efeitos. Só assim, gente, já tá lindo. Sim. Não tem habilidade com pintura também, vê? Então o que eu faço? Deixa assim. Uhum. Ah, mas eu tenho habilidade, quero dar aquele toque mais, né, de profundidade. Bora lá então. Vou pegar aqui um pouquinho do nosso tom café e faço, ó, uma pinturinha de nada em algumas partes. Então eu vou fazer um pouquinho aqui, certo? Aqui eu faço um pouquinho. Aqui também, ó. E pode perceber, eu vou fazer o outro de baixo para vocês verem. Eu não preciso fazer com movimentos programados. Ah, é circular. Ah, é para um lado para o outro. Não, é aleatório, ó. Só para deixar a manchinha mesmo. Tá vendo? Uhum. Só para deixar mais escuro, ó. Vou lavar muito bem o meu pincel, porque a gente estava trabalhando com uma tinta escura, né? Agora eu vou trabalhar com uma mais clara. Vou pegar o amarelinho, ó. E vou fazer do lado contrário a parte que eu quero mais clara, ó. Um lado aqui, outro ladinho aqui, ó. E para finalizar, se quiser, é só pegar o branquinho e fazer os nossos pontinhos de luz, que afinal de contas é molho, né? Uma coisa molhada e tem aquele toque de luz mais realista. Mas de novo, gente, é só se vocês quiserem complementar o desenho de vocês, ó. Não é obrigatório, mas é para mostrar para vocês como o termocolante, você pode fazer qualquer coisa com ele mesmo. E não prejudica o seu trabalho, inclusive na pintura. Que aula, hein? Que explicações, hein? Rosário, você tá babando em casa. Rosário é a mãe dela, que é uma gracinha. Assiste a filha, coloca. Sua mãe é demais, né? Minha mãe é maravilhosa. E o João Maridão também, né? Também. Um beijo para vocês. Paixão, brigadíssimo. Eu que agradeço sempre. Minha linda. Obrigada. Até que label. Vocês são fera, parceiríssimos aqui do programa. O nosso carinho, o nosso beijo chegando aí na sua casa. Uma semana radiante e abençoada para vocês. Obrigada.